E abre a tua palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Tem uma ali que está esquisita, né? A chifrudinha ali está meio esquisita. 2 Coríntios 6, 14. Aí diz assim, ó: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que teu Espírito que está aqui nesse lugar, teu Espírito que passeia nessa igreja, continue nesse altar, nessa igreja, falando conosco. Eu trago cativo aqui todo pensamento, atenção à tua palavra. Eu expulso desse lugar todo espírito de preguiça, de sono, de devaneio, de desatenção, em nome de Jesus. Que todos possam entender a tua palavra e que o espírito de cada um aqui possa estar ligado na palavra viva que o Senhor vai nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Oh, glória. Quero falar nessa noite sobre separação. Essa palavra, ela cai bem sobre isso que o Senhor quer nos falar, né? Porque Deus vai fazendo sempre uma comparação aqui de julgo desigual entre crentes e incrédulos, trevas e luz, Cristo e o maligno, santuário de Deus e santuário de ídolos. Então, ele vem fazendo essa comparação, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e vem pedir a separação, que se separem para que Deus possa ser Pai, e que também nós podemos nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Amém? E nós vivemos num mundo, querido, em que tudo está misturado. A gente não consegue achar mais nada original e nada mais puro. Você vê que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Você vê que você compra uma coisa achando que é pura, ela está misturada. Esses tempos atrás aí passou uma reportagem sobre o café. Então o que eles estavam pondo no café? Um monte de palha no meio. Então a gente estava tomando café com palha. O leite, a gente acha que estava tomando leitinho da vaca puro, não, leite com um monte de porcaria no meio, peróxido e tantas outras coisas. A gente acha que está tomando leite puro. Aí você vai abastecer, você paga o olho da cara na gasolina e você está comprando gasolina, solvente, um monte de porcaria, um monte de lixo. Tudo que é lixo que sai da Petrobras, eles misturam no meio dessa gasolina. Então nós vivemos num mundo que as coisas, elas estão todas misturadas, você não acha mais nada puro, você não acha mais nada original. E a igreja de Cristo também anda nesse patamar. Nós temos percebido que está tudo misturado. Você pega o óleo e a água, eles não se misturam, certo? Mas se a gente quiser misturar ele, como é que a gente faz? A gente chacoalha, agita. Então eu posso dizer que a igreja hoje, ela está tão misturada na agitação do mundo, que ela já se misturou com o mundo. Porque quando você se envolve com o sistema, você se envolve com a agitação, você se envolve com a preocupação que o mundo tem, você entra junto, ali você é agitado, então você acaba se
misturando. Você acaba se envolvendo com isso. Ontem na escola bíblica nós estávamos passando um texto lá que fala da casa edificada na rocha, que são aqueles que ouvem a palavra e praticam, e a casa edificada na areia, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Eu até citei um exemplo ontem, eu quero inverter ele, porque ontem eu falei assim que quando a gente pega o cimento e a água, não tem como eu fazer um alicerce só com cimento. Primeiro eu tenho que misturar cimento e água, ouvir a palavra e praticar. E quando eu misturo, aquilo fica uma base sólida para construir alguma coisa. Só que hoje eu quero inverter. Quando a igreja, que é a água pura, se mistura com o mundo, que é o cimento, o que acontece com ela? Ela fica engessada depois, ela fica rígida, ela não tem brilho, ela não tem movimento. Então nós precisamos tomar cuidado com a mistura. Deus está pedindo aqui, Deus não nos tirou do mundo, querido. Ele disse, Jesus disse, olha, eu não tiro vocês do mundo não, mas estou com vocês no mundo, vocês vão ter vitória no mundo, mas se afaste do mundo, vocês não podem se misturar. Vocês são um povo escolhido meu, eu escolhi vocês são meus, são para mim. Então se separem, não se misturem. Nós estamos vendo essa misturança, querido, o tempo todo. E quando a gente fala de separação, a gente lembra muito de santificação. Santificação, resumindo, o que seria, pastor? Santificação seria separação do pecado, mais trabalho e dedicação ao reino de Deus. Porque quando você separa uma coisa, eu vou separar essa mesa para mim, vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou separar essa mesa para mim trabalhar, fazer joia. Então você separou ela, você não usa ela para outra coisa, você não usa ela para almoçar, você não usa para receber visita. Aquela mesa é de trabalho. Então perceba, é uma separação para exercer uma função. Então quando você é separado do mundo, então quando você é santificado, santificação significa você se separa do pecado, mas ao mesmo tempo você se dispõe a servir o reino de Deus. Quem aqui está disposto a servir o reino de Deus? Amém? Porque Ele tem servido, querido. Jesus tem te servido 24 horas por dia. O Rei do Universo, o Deus de todas as coisas, tem te sustentado, tem te dado fôlego. Porque se Ele fizer assim, você morre na hora. Se Ele tirar o teu ar, você morre. E Ele tem poder para isso. Então Ele tem nos sustentado dia após dia. Então nós temos que servi-lo, né, nesse reino. E eu quero citar alguns exemplos aqui com você. Vai lá comigo para Gênesis capítulo 6, versículo 1. Que eu quero mostrar alguns exemplos aqui de que Deus não faz nada aonde há misturança, onde há mistureba, onde tem coisas que não são separadas, coisas que são misturadas. Deus não trabalha aonde há misturança, Deus trabalha na reserva, naquilo que está reservado e separado. Então, nós vamos ver aqui sobre Noé. No Gênesis 6:1, mais ou menos aqui tinha passado uns 2000 anos de criação, e Deus vem dizer assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal. Amém? Até aqui eu quero falar com você. Então os filhos de Deus, que era descendente da linhagem de Sete, da onde veio o substituto de Abel que tinha morrido, que era aquele que era bênção, era o escolhido, o qual Caim matou. Então os filhos de Deus começaram a se envolver com a geração de Caim. Olha lá a misturança. Deus não aceita misturar, querido. E hoje o que a gente mais se ouve quando se fala de misturar, não tem nada a ver. É uma frase que já virou chavão. Olha, não se misture com aqueles jovens, com aquele vizinho, com aquele sei lá o quê. Você sabe que a gente é errado, não se misture. Não tem nada a ver. Olha, não vá naquele local, porque ali é assim, assim, assim. Não tem nada a ver. Então esses filhos de Deus com certeza, não tem nada a ver. São descendentes de Caim, mas olha as mulheres, hein?
Olha as gatas, porque diz que elas eram muito formosas, deviam ser mulheres lindas, mas muito mais do que isso, porque era da descendência de Caim, elas eram sensuais, elas eram mulheres que se vendiam, eram mulheres que queriam atrair pela beleza do corpo, e lá vai os filhos de Deus se misturar com as filhas dos homens, e aí se multiplicou a maldade. Aí o que Deus faz? Deus sempre resolve esse problema, querido. E quando Deus tem que resolver um problema, Ele não importa as consequências, viu? Ele diz assim, bom, estão misturando, eu não quero misturar. O que é meu, o que é do mundo, o que é carnal é carnal. Então Noé, achei em ti um homem justo, íntegro, e a tua família, então faça uma arca. Porque eu vou dar um jeito nessa misturança. E aí toda aquela descendência de gigantes, de homens valentes, de maldade se multiplicando, sucumbiram tudo debaixo das águas. E Noé foi levado pela arca por 377 dias. Quando secou-se a água, ele estava em cima do monte, ele desce da arca. Olha lá, quando há separação, Deus tem um novo começo. Então houve um novo começo, ele desceu da arca, a humanidade começou de novo e houve uma aliança e um pacto. Se nós queremos um novo começo na nossa vida, se nós queremos um pacto verdadeiro com o Senhor, querido, nós precisamos estar dentro da arca, nós precisamos sair desse sistema, ir para outro lugar onde Deus quer nos levar. E o Senhor quer te levar para um lugar mais profundo. Amém? O Senhor quer te levar para um lugar mais profundo. Não precisa pôr roupa de nadar, nem de mergulho. Essa água não afoga, essa água faz bem. A criança, ela afoga no ventre com água? Não, porque ali Deus trabalha na água com ela. Então, no mundo espiritual a mesma coisa. Quando você mergulha nas águas do Espírito, ela não te afoga, ela te traz nutrientes para que você tenha um espírito saudável no Senhor. Amém? Então nós vemos aqui uma separação. Vai comigo agora para Gênesis capítulo 12, nós vamos ver outra pessoa, Abraão. Abraão, Deus vai fazer um chamado para ele. Aliás, essa pregação surgiu por causa de segunda da escola da teologia. Nós estávamos aqui, o Senhor me deu essa palavra, que até na hora a gente comentou alguma coisa. Mas olha que interessante. Aí vai dizer assim, o chamado de Abraão está aí no capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, primeira coisa que nós vemos, quando Deus quer uma coisa com alguém, e Ele quer uma coisa com cada um de nós, amém? Quando Ele quer uma coisa com alguém, a primeira coisa que Ele pede, sai. Sai. Jesus diz, vem. Sai do mundo, pega a sua cruz e me siga. A cidade de Ur dos Caldeus, aonde Abrão morava, era uma cidade enorme, de grande comércio, e uma cidade idólatra, totalmente se prostrada a outros deuses. E Deus diz assim, eu vou escolher Abraão, porque eu amei, não porque ele merecia, mas Abraão vem. E pela fé ele foi, mas eu quero uma coisa, não é aí na cidade de Ur onde você mora, ele não é junto com seus parentes, meu compromisso é com você. Então sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí no 4 diz assim, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Quem foi com ele, querido? Mas Deus chamou Ló. E o que Ló estava fazendo ali? O Ló acabou dando um nó, né, no Abraão. Então, o Ló estava junto. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. Mas Deus não chamou a Ló. Deus não chamou a Ló. Então, você vê que a coisa como vai ficar agora. Vai comigo para o capítulo 13, versículo 14. Antes de eu ler, eu quero só dar uma base aqui, só para a gente entender. Então, aí, enriqueceu-se muito Ló, enriqueceu-se muito Abraão. E aí começou a ter problemas os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E aí, Abraão disse assim, olha, escolhe para onde você quer ir, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, a quem ele trouxe, que era muito amável, seu tio diz, Verdes Campinas do Rio Jordão, então vou para lá.
E o Abraão ficou com um lugar até semideserto, mas ali Deus o abençoou. Querido, não importa se você está no deserto ou nas Campinas Verdes, importa se Deus está com você. Amém? Se Deus está com você, no deserto você sobrevive, porque nós temos a prova do povo que andou 40 anos no deserto, as roupas cresceram, comida não faltava e a água não faltou. E entraram na terra prometida. Então importa se Deus está com você, se a nuvem está em cima, se a coluna de fogo está com você. Amém? Mas o que acontece? Quando eles se separam, olha lá, ó. Quando eles se separam, Deus vem fazer a sua obra e a sua promessa. Olha aqui o que diz no Gênesis 13:14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou dele, olha lá, depois que separou dele, Deus vai falar. Porque enquanto estava junto, Deus diz, eu não falo, porque eu disse para ele não levar Ló, ele está com Ló, não falo com ele. A hora que ele se separar de Ló, nós conversamos, mas aí ele se separou. E aí, depois se separou dele, então Deus vai dizer, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu a te darei. A ti a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Então aqui ele vem fazer promessa. Agora eu vou dar terra, agora eu vou mostrar para você, olha para lá, olha para cá, percorre tudo aqui, porque é teu, é da tua descendência. Mas depois que ele se separou de Ló, juntos, misturados, julgo desigual, Deus não trabalha. Às vezes a gente fica, mas lá atrás Deus me fez uma promessa, até hoje eu não vi ela cumprir. Por que essa promessa não vem, querido? Olha se não tem nenhum Ló. Olha se não tem nenhum sobrinho aí junto. Olha se não tem nenhum Ló te acompanhando, porque a hora que você largar do Ló, Deus vai dizer, agora eu vou falar contigo, servo meu. Agora eu vou te mostrar. Agora eu vou trazer para você aquilo que eu te prometi. Então perceba que da nossa parte, não é da parte de Deus, é da nossa parte. Quando Abraão se separou, Deus falou. Deus não foi lá e pegou Ló, colarinho, e disse, vou levar você longe do meu servo, porque eu tenho uma promessa com ele. Não, foi Abraão que tomou a decisão. Então nós temos que começar a tomar decisões na nossa vida. Não deixa para outra pessoa tomar uma decisão para você, aquela que é tua. Então você tem que começar a tomar decisão na sua vida. Tira os Ló, vai tirando as coisas que te atrapalham. Porque Deus tem uma promessa, Deus tem um compromisso com você, Deus tem um propósito com você. E às vezes nós estamos atrapalhando o propósito de Deus com os Lós que andam na nossa vida. Amém? Vamos continuar. Eu quero falar agora sobre o profeta Jonas. Lembram dele ou não? Deus disse assim para Jonas, está lá no capítulo 1, bem no comecinho já, é que é longuinho, eu vou dar uma resumida para você. Jonas, diz assim, a palavra do Senhor vem a mim, Jonas, vai para Nínive e tal, e pregue lá arrependimento, salvação. Aí ele falou, tô fora. Aí ele desceu ali em Jope, pegou um navio, comprou uma passagem, entrou no navio e diz, não quero nem saber. Você sabe o que ele fez? Ele entrou no navio, correu lá no porão se esconder de Deus. Gente, quem consegue esconder de Deus? O salmista diz, no mais altos céus ele está, no mais profundo abismo ele está, em todo lugar ele está. Não tem como esconder dos olhos de Deus. Mas Jonas achou que Deus não ia ver ele. E ele pagou a passagem e entrou naquele barco e foi. Beleza. Querido, Deus ficou bravo. Você sabe quando Deus fica bravo também? Ele revela a sua ira nas tempestades e no vento também, saiba disso. E aí diz que houve uma grande tempestade e o vento batia no barco. Eles começaram a lançar cargas para fora porque o barco ia virar. E eles clamavam pelos seus deuses. Os homens que ali estavam e nada. Aí um desceu lá embaixo e viu o Jonas dormindo. E acho que ele diz assim, não quero nem ver, tomara que ninguém me ache aqui, porque ele sabia que ele é o problema. Mas aí achou lá, o que você está fazendo aqui, rapaz? Nós estamos quase morrendo lá, e você aqui embaixo, tal. E aí falou assim, clama pelo seu Deus, o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? E a sorte foi lançada e caiu nele. Quem é o cara que está atrapalhando essa embarcação? Quem que é o cara que está pentelhando essa viagem? Aí tirou a sorte e caiu em quem? Caiu em Jonas.
Aí Jonas disse assim, olha, pode me jogar no mar, vocês não são culpados do meu sangue, eu sei que eu errei, eu falei com Deus, Deus mandou eu para um lugar, eu estou indo para o outro. Até foi benção, porque eles acabaram também louvando e servindo esse Deus, oferecendo sacrifício. Mas lançou ele no mar. Quando ele caiu na água, parou. O que eu quero dizer com isso, querido? Nós temos que ficar esperto. Se está difícil, tenta. Ficar esperto. Quem nós estamos colocando dentro da nossa casa? Com quem nós estamos nos abrindo? Com quem nós estamos tendo comunhão? Com quem a gente está passeando? Com quem? Tudo na nossa vida. Quem a gente está querendo fazer sociedade? Porque se a gente põe um cara errado na nossa vida, uma mulher errada no nosso barco, ele vai sofrer as consequências, porque Deus não aceita essa misturança. E às vezes é um rebelde. Então, por causa da rebeldia de Jonas, o barco e a tripulação inteira estava sofrendo a rebeldia dele. E nós precisamos ficar ligados nisso. Se muitas tempestades na nossa vida não é algum rebelde que a gente gosta e tem comunhão, e às vezes a gente sabe que é pessoa errada, ou mesmo sendo de Deus, mas a gente sabe que é um homem ou uma mulher de Deus, mas que não vale 10 centavos, temos que tomar cuidado. Comunhão, olha, conversar, você conversa com qualquer pessoa. Comunhão, você só tem com os irmãos da fé. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você pode conversar, você precisa fazer isso, testemunhar, falar de Jesus, seja quem for. Mas na hora de ter comunhão e trair para mais perto, sentar na mesa, ceiar, opa, só irmão. Só irmão. Alguém começa a encostar em você, entra na sua casa e começa a olhar suas coisas e ter ciúme das suas coisas e falar contrário contra suas coisas e ter ciúmes do seu casamento, você está pondo para dentro. Deus não é culpado disso, é você que é culpado disso. Aí as coisas começam a dar errado em casa, por quê? Olha quem você está deixando entrar dentro da tua casa e ter comunhão lá dentro. Amém? Casa é um lugar santo. A empresa é um lugar santo. O seu trabalho é um lugar santo. Todos os lugares que você está, ele se torna um lugar santo. Olha a comunhão. Eu lembro, uma certa feita, o pastor Lucas estava comentando isso com a gente, que Deus tinha chamado ele para parar de trabalhar e viver só da obra. E ele insistiu em fazer uma sociedade. O homem estava bem, ele insistiu em fazer uma sociedade com um homem, num trabalho lá. Quando ele fez a sociedade, a empresa do homem não vendia mais nada. A empresa do homem parou de vender. Mas ele sabia, eu estraguei a empresa do cara, porque Deus falou para mim que não quer mais ser eu trabalhando. E aquilo foi pesando, ele chegou no homem e disse assim, olha, eu vou parar. Não, você não pode parar, porque você não sei o quê, não. Não, eu preciso parar. Se eu não sair da sociedade com você, você vai quebrar. Mas não deu outra, quando ele saiu da sociedade, a empresa do homem, voltou a vender de novo. Aí quando arribou e vendeu, estruturou, o homem foi atrás dele de novo e disse, olha, vem para cá, vamos lá de novo. Ele falou, olha, se eu voltar, a sua empresa vai quebrar de novo, então fica aí na benção. Então essas coisas acontecem, querido. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, para abençoar as nossas vidas e abençoar do próximo. Quando eu estou fora do propósito de Deus, eu atrapalho minha vida, e aonde eu tenho comunhão, eu acabo atrapalhando a vida dos outros, o barco dos outros, eu começo a levar tempestade para os outros. Porque onde há rebelião, há tempestade, há ventos fortes, há perigo de morte. Amém? Então olha com quem andas. Uma coisa que eu deixei de falar aqui muito importante. Quando você vai casar, você vai fazer uma aliança com uma pessoa até a morte. Então, solteiros, noivos que estão aqui, presta atenção. Não vai fazer que nem filhos de Deus, não procura as formosas, procura a alma da pessoa. Você vai casar, porque na realidade quando um casal se casa, esse ficou meio repetitivo, né? Um casal se casa, você não casa com a carne da pessoa. Primeiro você tem um pacto espiritual, um pacto de alma. Você casou com a alma da pessoa.
E depois, sexualmente, você tem um pacto carnal. São 2 pactos. Então olha com quem você vai ter um pacto para o resto da sua vida. É homem de Deus? É mulher de Deus? Ah, mas é linda. Ô, querido, tem tanta gente arrependida com a beleza. Minha avó sempre falava, beleza não se põe na mesa. Porque muitas vezes você vai comer coisa que está tão bonita, a hora que você põe na boca, aquele negócio está horrível. Então, beleza não se põe na mesa, tem que ter sabor, né? Tem que ter alma, tem que ter vida. Olha com quem vai casar, porque é uma coisa que você põe num barco seu, você vai ter que, como dizia um amigo nosso, né? Montou na mula, agora você vai ter que aguentar o pulo. E daí? Depois a vida fica uma tribulação, porque até antes de casar, todo mundo é uma graça. Vocês sabem, quem já é casado há muito tempo sabe do que estou falando. Antes de casar, todo mundo é um chuchu, todo mundo é uma graça, todo mundo é romântico e aquela coisa toda. Depois que casa, meu filho, você vai ver com quem você casou. Não é? Lembra do casal quando era solteiro, né? Estava lá namorando, aí vinha... Minha avó sempre contava essa historinha. Aí eu olhava para a lua, olha a lua, a moça falava, que lindo, né? Aí de repente a nuvem vinha assim e cobria. Aí o rapaz, todo romântico, dizia lá, a lua está assim cobrindo de vergonha de tanta beleza que você tem, meu bem. Aí é aquela coisa, toda florida, fluindo amor por tudo quanto é lado, né? Depois casou. Aí depois de muito tempo casado, eles foram na mesma praça e aconteceu a mesma situação. Aí estava a lua toda linda lá, a mulher diz, ai que lua linda. Ela falou, hoje eu vou ouvir aquela coisa, né? Aí vem a nuvem, se cobriu, toda a nuvem. Aí ela falou assim, ah lá meu bem, a nuvem se cobriu por causa da minha beleza. Ele diz, sua burra, você não está vendo que vai chover? Então, antes de casar, todo mundo é chuchu. Fala aqui quem já é casado já não namorou. A coisa todo, ai, gente, você vai buscar no serviço, você não sei o quê. Quando casa, fala assim, bem, vem buscar eu. Aí a pessoa fala, você não tem perna? Vem de a pé. E aí a coisa muda. Mas se você pegar o cara errado, ele vai ser um inferno na sua vida para o resto da sua vida. Se você pegar a mulher errada, ela vai ser um inferno na sua vida para o resto da sua vida. Muitas escolhas que muitos homens e mulheres fizeram para casar, era preferível que eles vivessem solteiro o resto da vida do que o inferno que está se passando. Porque até eles ou elas pensam assim, por que eu fui casar? Eu preferia ter ficado solteiro. Mas só que você que está aqui, você tem noção. Olha, ora, Deus confirma. Confirma de novo, Senhor. Manda outra confirmação. A hora que você tiver certeza mesmo de não, agora eu caso. É de Deus. Entendeu? Que você casa, querido, é com alma, não é com corpo. O corpo vai ficando velho, barbinha branca, a lei da gravidade, tudo vai cair. Não vai ficar lindinho até o final. Não existe isso. Põe isso na cabeça. Só que mesmo tudo caindo, você é casado com a alma lá dentro que é linda da pessoa. Você tem contato com esse espírito, com essa alma. Você ama do mesmo jeito. Amém? Abre comigo Atos 2:42. Então aqui no caso de Jonas, querido, olhe com quem você anda. Olhe com quem você anda. Com quem você passa maior tempo. Atos 2:42 vai falar da igreja primitiva. Olha como é que eles faziam. Com quem eles andavam. O que eles faziam o tempo todo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O povo de Deus andava com quem? O tempo todo, de casa em casa, a partir do pão.
todo dia no templo, unânime, perseverando em oração, juntos. Você não vê eles misturando com o mundo. E olha, eles separados nessa comunhão, atraía a simpatia do povo. Porque aonde tem unção, querido, ela contagia o ambiente, ela contagia as pessoas, os vizinhos. A união tem que fazer isso, tem que ter essa unção e esse peso. Mas percebam, com quem eles andavam? O povo de Deus anda com o povo de Deus. Amém? Não fica pondo gente estranha no barco, querido. Toma cuidado com isso. Quero falar de mais dois aqui. Jesus e Judas Iscariotes. Lá no João 13, nós não vamos ler. Ali estava falando onde Jesus ia instituir a última ceia, né? O último jantar, poderíamos dizer assim, a ceia. E era o momento que Jesus ia ter uma comunhão íntima com eles e fazer um novo pacto, uma nova aliança. Aliança no sangue do Cordeiro. Amém? Mas Jesus não celebrou a ceia até o que, querido? Até o traíra sair. Você percebe que Jesus não falou, ó, esse é meu corpo, viu, Judas? Pega aí também, ó, esse é meu sangue, Jesus, Judas, toma aí o cálice, Judas. Ó, Judas, não. Ele passou um bocado, deu para Judas e disse assim, ó, vaza, faz o que você tem que fazer depressa. Quando ele saiu, aí Jesus senta com os discípulos, agora só estão os meus aqui, né? Os 11, amém, vamos lá. Aí ele fala, ele dá o corpo, ele dá o sangue, eles têm comunhão com Jesus. Se você for ver o Evangelho de João, o único que tem uma descrição bem longa do que aconteceu na ceia, porque vai do capítulo 13 até o 17, Jesus falando com eles. Jesus vem falar, ó, na casa do meu pai há moradas, viu? Só com eles ali. Judas, o traidor, não estava ali para saber disso, só quem é dele. Ó, vou falar um segredo para vocês, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, ó, vou lá preparar para vocês o lugar e volto buscar vocês. Olha, eu sou a videira, vós sois o ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele vai continuando falando desse amor. Fala do Espírito Santo, vou enviar para vocês o Consolador. Não se preocupe, eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá glorificado, o Espírito vem em Pentecostes. Quer dizer, ele não falou em Pentecostes, eu que estou aqui adiantando. Ele vai descer. Ele vai consolar, mostrar a verdade. Mas tudo isso aconteceu quando o traidor não estava ali. Deus não faz pacto, Deus não tem comunhão, Deus não revela nada se houver traição, se houver traidor. E às vezes é com a gente mesmo, querido, a gente está traindo o Evangelho, a gente às vezes está traindo Jesus Cristo por pecados, por coisas que às vezes são lícitas, mas não convém. E a gente fala, poxa, eu não sinto mais comunhão com o Senhor. Deus não fala mais nada comigo faz tempo. Olha, você tem que botar os Judas dentro de você para fora. E dizer para ele, vaza daqui. Essa mesa aqui é minha e do meu mestre. Nessa mesa meu mestre vai falar comigo. Nessa mesa eu vou comer do corpo dele e do sangue dele. Mas Judas, você não pode estar aqui. E esse Judas, nós precisamos, querido, pegar nele, dar um pontapé e dizer, vaza, sai daqui. Traidor. Às vezes nós mesmos traímos o Senhor. Amém? A gente tem essas perguntas às vezes. A comunhão parece que está tão longe, as coisas parecem que estão tão... né? É traição, querido. É traição. Você conhece a palavra, você conhece o Evangelho. Eu dou glória a Deus porque nós não somos únicos, aliás, nós temos muito que aprender, mas tantas igrejas que pregam a palavra de verdade, né? E nós temos ouvido aqui, semana após semana, o Evangelho de Deus puro. Você nunca viu pregar uma besteira aqui, tá? Então, essa palavra que a gente vai recebendo, a gente não pode traí-la. Tudo que você está ouvindo aqui nessa noite, essa semana, você não pode trair o Evangelho. O pastor falou isso, mas eu vou fazer aquilo. Deus, através do pastor, falou que não pode. E na palavra eu ouvi que Deus não quer, mas eu vou e traiu. Traiu, quebrou o pacto, quebrou a comunhão, quebrou a revelação de Deus na sua vida. Seja fiel, querido. Só você e o mestre na mesa. Você vai ver como vai ser bom. Ele vai falar com você em voz suave aqui dentro. Você vai entender tudo. Ele vai te revelar coisas. Ele vai te revelar. Ele vai te guardar, Ele vai te mostrar caminhos, Ele vai te mostrar ciladas.
Por isso que é bom servir esse Deus, querido. É um Deus que está sempre na frente. Amém? Ele está sempre na frente. Para Ele não existe futuro. Então Ele está aqui com você e está ali há um mês na frente. Ele já sabe tudo que vai acontecer há 1 ano, há 10 anos. Está tudo no controle dele. Mas se a gente trair, a gente atrapalha. A gente acaba não recebendo a informação e caindo nas armadilhas. Você fala, por que, Senhor, que o Senhor não me avisou? Ele vai dizer, você é um traíra, como é que eu vou avisar você? Você cortou a comunhão, porque traidor não senta na mesa. Judas não participou. Amém? Vamos continuar. Eu quero falar do povo hebreu que estava no Egito. Então você vê que, dentre os que Deus tirou da escravidão do Egito, muitos não foram escolhidos, muito embora foram tirados do Egito. 2 milhões e meio, mais ou menos, de pessoas, quase 3, saíram do Egito. Estavam escravos. E Deus não faz nada onde está misturado. Ele diz, eu preciso separar esse povo. Eu vou tirar eles da escravidão, tirar eles do Egito, que Egito tipifica pecado. Lugar de principados, lugar onde demônios trabalham, porque ali era uma rempa de deuses e principados que regiam ali. Ele diz, não, meu povo está aí, é descendente lá do Abraão, que ele tinha feito a promessa, está aqui dentro, eu preciso tirar. Tirou, passou pelo Mar Vermelho. Mas querido, por isso que nós pregamos, não sei se foi domingo passado ou outro ainda, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aliás, foi a semana passada, né, que nós falamos sobre escolhidos. E a palavra dá a impressão, até hoje quando veio essa palavra e surgiu, eu estava falando com o Senhor dá a impressão que a palavra é quase a mesma da semana passada. Ele, pois é, mas eu quero falar de uma maneira diferente. Que a semana passada ele falou da colheita, que Deus separa. Escolhe muitos chamados, poucos escolhidos. Mas ele chamou aqui porque ele não quer nada misturado. Então ele arrancou todo esse povo. Então nós vamos ver várias coisas acontecendo ali que foi morrendo gente. A primeira delas é quando o povo reclama e diz assim, nós não temos pão e não temos água. Mentira, porque todo dia tinha pão e a água não faltava. Mas eles disseram assim, nós não temos pão, não temos água, e nós já estamos, vou falar do meu jeito aqui, nós já estamos com o saco cheio desse maná, desse pão vil. A palavra diz pão vil, pão desprezível. Querido, ali já morreu uma rempa. Sabe o que Deus mandou? Um monte de serpente abrasadora. Porque a abrasadora, quando ela mordia, queimava tanto o lugar onde mordia, e depois eles morriam. Começou a morrer gente. E Deus disse assim, eu preciso limpar os reclamões, aqueles que não dão graça, porque em tudo nós damos da graça, vamos limpando. E ali morreu um monte de gente. Aí tiveram que fazer uma serpente de bronze para eles olhar para a serpente e não morrer. Aí vai lá Coré, Datã e Abirão, mais 250 homens. Um pouquinho mais para frente do texto, vai lá. Aí esse tal de Coré ou Corá, algumas traduções de Corá, diz assim, Moisés, só você quer ser príncipe? Você acha que é só você que é o sacerdote, o sumo sacerdote? Eu também sou. Veio ele com mais 2 e mais 250 homens. Nós vamos ter o nosso sacerdócio. Nós não queremos mais o seu. Você não é o único. Aí Moisés disse assim, então tá bom. Olha lá, mais uma rempa foi. Amanhã então a gente se reúne aqui. E vocês trazem o incenso de vocês, com esses 250 homens, e eu trago o meu aqui com Arão, e nós vamos ver com quem Deus está. Aí no outro dia está lá, Deus desce, e aí Moisés olha para aquele povo e Deus diz assim, sai todo mundo de volta deles, que a terra vai engolir eles. O que a terra fez? É uma única palavra que diz, querido, a única vez. E Moisés disse assim, olha, e amanhã é o seguinte, se Deus destruir vocês de uma maneira natural, que vocês morreram, não é Deus, mas eu quero que Deus faz uma coisa inaudita, que Ele nunca fez. O que Ele fez? Terra engolindo gente. Diz que a boca da terra abriu, fez assim, e engoliu. É a única passagem que diz que as pessoas caíram vivas no inferno. Porque a palavra abismo lá, se você for no hebraico, é Sheol. Caíram no Sheol. Caíram no inferno vivo. A boca fez assim, mais uma rempa foi. Então você percebe que um monte que Deus escolheu, mas no meio estava tudo misturado. Deus diz, eu preciso passar a peneira. Não pode entrar na terra prometida um povo todo misturado. O meu povo é um povo santo.
E aí você vai um pouco mais para frente, eles reclamaram tanto que não via nunca essa terra prometida. Aí, tudo bem, então vamos lá, vamos mostrar a terra prometida. Vai lá com 12 espias, aí eles foram espiar. O que eles vieram falando? Tanto que queriam entrar na terra prometida, achando que Moisés tinha enganado eles, que devia ter ficado no Egito. Aí quando manda para a terra prometida, eles falam, realmente é verdade, a terra manda leite e mel. Mas não dá para a gente ir lá, nós vamos perder. Por causa de 40 dias que eles espiaram a terra, 40 anos andaram no deserto para Deus dizer, essa geração vai morrer, eu preciso limpar para entrar com uma nova. Aí a nova entrou, povo separado. E aí conquistaram a terra. Você percebe que Deus não trabalha misturado, querido? Nós podemos dizer entre nós aqui, tem muita diferença entre nós. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro tal. Amém. Só que nós temos que aprender a conviver com as diferenças aqui, numa empresa, onde você estiver. E nós temos que ser um povo santo. Eu sou por você, você é por mim, você é pelo seu irmão. E nós temos que defender a honra do meu irmão. É uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, é honrar o próximo. Eu tenho que honrar meu irmão. E se eu vejo que alguma coisa está de errado nele, não vou esperar ele quebrar, ele se matar, para depois eu ir lá. Não, irmão, vamos lá, vamos honrar ele. O povo tem que trabalhar assim, como uma engrenagem. Então esse povo, querido, foi separado. Deus purificou esse povo. Mas de 2,5 milhões ali, quase esse tanto, não sei, uma boa parte desse tanto ficou no deserto. As ossadas estão tudo lá. Porque Deus não trabalha misturado. Na terra prometida só entra quem é santo. Amém? Deus quer levar para si, querido, uma noiva limpa, pura, sem mistura. E Deus não pode dar a herança para os crédulos com os incrédulos no meio. Deus separa. Por isso que lá no começo a palavra, lembra? Separai-vos, sai do meio dele. Então enquanto nós não decidirmos separarmos, querido, Deus não vai cumprir em nós os seus propósitos. Hoje nós temos um grande problema com um utensílio na nossa casa, não sei se chama utensílio, um eletrodoméstico. Televisão se classifica como? Eletroeletrônico. Que muitas pessoas querem herdar a terra prometida, mas querem se misturar com seriados. Você vê seriados hoje, é só vampiro, bruxaria, The Walking Dead, os mortos-vivos. E às vezes a gente joga isso para dentro de casa. Escuta que eu vou falar uma coisa para você, não sei se você nunca ouviu sobre isso. Como eu já mexi com muita porcariada, eu sei o que eu estou falando e também muita coisa que estudei. Do nosso mundo para o mundo espiritual existem muitas portas. Que antigamente falava porta, na Bíblia chama de porta. Para nós hoje, nossa geração, se chama de portais. Portais que vêm de uma dimensão para outra, daqui para lá, de lá para cá. Você perceba quando João em Apocalipse estava lá, abriu uma porta no céu. Não é porta, é um portal. E Deus tirou ele do mundo físico e chamou ele para o mundo espiritual. Ele foi lá onde estava o trono de Deus. Só que os mesmos portas que existem para ir para o mundo espiritual com Deus, existem portas também para ir para o inferno. E quando a gente liga a televisão e está passando uma porcaria de um negócio que só fala de vampiro, de demônio, de lobisomem, de bruxa, de Harry Potter, Senhor dos Anéis, é que eu não lembro esses novos aí, eu só lembro dos antigos, tem tanta coisa nova por aí, né? The Walking Dead, a televisão, olha que eu vou falar para você, a televisão é um portal que está te ligando com o inferno e você não está sabendo. Toma cuidado com o que assiste em casa. Começou a passar besteira, mulher pelada, pornografia, pombagira está entrando. É igualzinho quando Jacó estava no Val de Jaboque, anjos subiam e desciam. Então a porta do céu abriu para ele ali, porque ele era descendente de Abraão. E às vezes a porta se abre, é pombagira que sobe e desce. Espírito de morte, começa a assistir filme de terror. Terror e morte. Exu da morte começa a rodear a casa. Aí vai morrendo as coisas ao redor, vai morrendo o casamento, vai morrendo literalmente mesmo. Aqui em Limeira tem uma escola, né? Todo mundo deve conhecer. Se não conhece, eu não vou falar o nome, não sou doido. Vai que vocês põem isso aí. Mas tem uma escola aqui que a diretora, ela é uma bruxa, ela é alguém que mexe com essas coisas, com Exu, que tal. Lá já morreu o marido dela, já morreu o filho dela, né? Está morrendo gente de vez em quando lá, porque o espírito de morte está rondando tudo. Portais.
Toma cuidado. E não é só a televisão. Se você botar um foninho de ouvido, é um portal. É um portal, porque olho é janela, ouvido também é. Aí começa a ouvir música sertaneja. Já vi um monte de gente crente falar, eu ouço não sei quem. Sempre uma dupla, não sei quem, não sei o quem. Tudo bem, aí você vai ver a letra, é só porcaria, para não falar outra coisa. Só fala de bebida, só fala de motel, só fala de balada, só fala que eu estou saindo com um monte, que eu estou pegando outra. Aí você acha que portal está abrindo para você? O inferno sabe, ele diz, olha, uma porta aberta, vamos lá, gente. Vamos lá, aí vem Zé Pilintra, porque só fala de bebida, aí vem prostituição, pombagira, aí vem tudo junto. Nós somos povo de Deus, estamos andando para a terra prometida com o povo de Deus, nós somos escolhidos. Não podemos ser classificados como aqueles que vai ser separado, mas aquele que é escolhido. Somos escolhidos, separados e santos. Lembra dessa música? É antiga. Amém, querido? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Amizades. Acho que eu tinha falado também algum tempo atrás. Se um cachorro que não tem pulga anda com o que tem pulga. O que tem pulga vai ficar limpo porque o outro que não tem pulga, como é que funciona? Ou o que não tem pulga vai pegar pulga. O que não tem pulga pega pulga. Não tem como você passar isso para o outro. Você está tendo comunhão com ele. Agora, se você estiver evangelizando, é outra coisa. Não está tendo comunhão, mas você está tendo um momento que você fala da palavra. Aí você vai limpar ele. Mas vai lá ter comunhão, andar com ele, achar engraçadinho o que ela faz. Eu também vou comprar. Eu também vou usar essa roupinha curta. Vai nessa. Que aí abre o portal. E aí tudo que está na pessoa passa para você. No mesmo tipo de demônio. Amém? Sem separação não há purificação. Diz comigo, sem separação não há purificação. Deus não vai levar para o céu lixo, querido. Lixo a gente põe no lixo. Amém? Você pensa, você está morrendo de fome e senta na mesa. Aí vem a sua mãe, sua esposa, sei lá quem que faz a comida lá. Vem com um saco preto cheio de lixo e bota. E fala assim, fuça aí e come. Vê se tem algum tomate bom, algum resto de comida aí, come. Você vai comer? Eu não comeria. Eu não quero lixo para mim. E por que Deus tem que querer lixo lá em cima? Aí a sua mulher ou a sua esposa diz assim, olha, a partir de hoje eu não tomo mais banho. Você vai deitar com ela, não? Ou com ele? Já imaginou um homem quando chega do serviço fedido, todo suado? Aí fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, você fica junto e fala, não dá, desculpa, eu te amo, mas... Por que você não quer tomar banho? E por que Deus tem que aceitar o lixo, os fedidos? Deus, querido, Ele separa mesmo. Ele separa mesmo. Só que Ele dá tudo para você ser uma beleza. Vocês lembram de Esther, né? A rainha Vasti não quis aparecer numa festa, o rei expulsou ela e ele falou, vou abrir um concurso de beleza. A Esther ficou 1 ano se embelezando. Óleo para as peles, perfumes, mirra... E ela ficou uma coisa mais linda do mundo. Aí quando apareceu para o rei, não deu outro. O rei já pegou ela correndo. Só que Jesus nos escolheu como noiva, mas Ele está dando tudo para a gente ficar linda, perfeita, noiva cheirosa. E Ele não quer uma noiva lixo lá em cima, uma noiva fedorenta, uma noiva cheia de ruga, uma noiva com o cabelo tudo espetado. Não, Ele quer uma noiva cuidada. O óleo do Espírito Santo passa em nós todos os dias. Nós temos um rosto espiritual lindo. E é essa que Ele quer levar para cima. Agora, a gente não quer lixo, a gente não quer coisa ruim. Mas quando é para Deus, a gente fala, Senhor, misericórdia, né? Graça. E por que Deus tem que sentar goela abaixo? Não, Ele muito mais ainda. Porque Deus é um Deus exigente. Só que Ele nos dá tudo para que possamos ser o que Ele quer que seja. Amém? Está tudo na nossa mão. É a gente que não quer pagar o preço. Amém? Vamos nos separar. Ovelha de verdade, ela não se dá bem com a lama. Você vê aquela ovelha cheia de lama. Imagina se ela rola na lama. O que acontece depois que seca? Aquilo vira um tijolo. Acabou com a ovelha. A ovelha não foi feita, querido, para viver no meio da lama. Ela não se dá bem com a lama. Assim como o porco não se dá bem com lugares limpos. O porco gosta de barro, de lama, de coisa suja. Então, se nós somos ovelhas, vamos ficar com o Senhor. Limpeza. Quem é porco que se suje mais? Nós não temos nada a ver com os porcos.
Nós éramos porcos, mas o Espírito Santo, no milagre da regeneração, nos transformou numa nova criação. A imagem e semelhança de Deus foi restaurada em nós. E porco não é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Nós temos que transferir esse caráter do Pai que está dentro de nós. Se nós queremos. Ontem nós estávamos falando sobre dons, né? O dons, ele atrai os homens. Você vê quando alguém tem dom de cura, dom de milagre, o que acontece em volta dele? Não enche um monte de gente? Dons atraem os homens, e precisa disso. Você vê que os apóstolos fizeram isso. Jesus, onde tinha milagre, a multidão vinha. Dons atraem os homens, mas caráter atrai a Deus. Você quer atrair quem? Homem ou Deus? Então, primeiro Deus. Tem um caráter. Depois os dons que Ele te dá, Ele te deu. É dom, é presente. Mas não pense que com dom você atrai Deus. Deus, ó como eu estou curando. Deus, ó como eu prego. Deus, ó como eu ensino. Deus fala, e daí? Cadê meu caráter em você? Entendeu? O caráter atrai a Deus. Nós precisamos começar a atraí-lo. Concluindo. Aqui na conclusão. Hoje nós temos um título que se chama assim, Pessoas que são amigos do Evangelho. Parece que é uma coisa boa, mas no meio aí teológico, no meio do povo de Deus, se você não sabe, fica sabendo. Amigos do Evangelho é aqueles que simpatizaram, mas ainda não se decidiram. Então nós precisamos parar de ser amigo do Evangelho e ser servo do Evangelho. Eu tenho que servir e trabalhar por esse Evangelho, por esse reino. Não ser apenas amigo. Eu sou simpatizante. De vez em quando eu vou na igreja. De vez em quando eu sinto um arrepio. Não, querido. Deus não precisa de simpatizantes. Deus quer filhos. Deus quer servos. Deus quer pessoas que vistam as vestes brancas e dizem, Senhor, estou aqui para trabalhar para o teu reino. Aonde eu estiver, eu farei algo pelo teu reino. E não ser apenas amiguinho do Evangelho. Simpatizantes do Evangelho. Eu quero falar algumas passagens só para a gente encerrar. Eu quero ler elas rapidinho para você. Filipenses 2:22. E conheceis o seu caráter provado. Paulo está falando de Timóteo aqui. Pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Serviu ao Evangelho. O Evangelho a gente serve. Quer ser separado? Sirva ao Evangelho. Doa o que doer. Sábado eu estava de manhã no Aeroclube. E graças a Deus, Deus abriu mais uma oportunidade de eu falar do Evangelho lá. Só que tinha 2 lá. Os 2 não são filhos de Deus, não são cristãos, seguidor de Cristo. Mas acham que são, né? Naquela tradição, naquela coisa lá. Aí eu achei engraçado um cara falar assim, né? Estava falando de oração. Eu falei assim para ele assim, falou, olha, um falou, eu não vou na igreja não sei quanto tempo. O outro falou, eu vou uma vez por semana. Eu falei assim, no primeiro lugar, não é ir na igreja que Deus quer de vocês. Deus não quer que vocês vá lá se relacionar com o tijolo, com a massa, com o reboque. Primeira coisa, você tem que ter intimidade com Deus na sua casa, dentro do seu coração, onde você estiver. Porque agora nós somos templo de Deus. Aquele templo, não existe mais templo. Templo somos nós. É claro que nós somos um templo para reunir em comunidade. Mas não é aqui só. Você sai daqui, o templo continua sendo você. Eu falei, então você tem que orar, falar com Deus da sua maneira, conversar com Ele, pedir ajuda para Ele. Aí ele diz assim, Zanetti, até orava, sabe? Olha, você vai dar risada. Ele diz assim, aí um dia minha cachorra estava ruim lá no veterinário, e naquela noite eu pedi tanto para Deus, Senhor, não deixa minha cachorra morrer. O que aconteceu no outro dia? A cachorra morreu. Ele falou, a partir daquele dia nunca mais eu rezei. Ele falou, nunca mais eu rezei. Eu falei, só que Jesus morreu na cruz, você estava lá para rezar por ele? Ele não devia nada. Eu falei, ele morreu pelo seu pecado. Você estava lá para rezar por ele? Às vezes a gente quer tratar Deus de uma... A gente está devendo tudo e quer cobrar de Deus uma coisinha ali, né? Colhe a mosca e engole o camelo. É como o pastor que foi no enterro da morte de um filho e de um membro seu. O menino morreu no hospital lá e teve uma doença e Deus não curou, Deus o levou. Aí ele chorando lá no enterro, ele diz, pastor, aonde Deus estava quando meu filho morreu no hospital? Será que Deus esqueceu dele? Aonde Deus estava? Ele olhou para o rapaz e diz assim, aonde você estava quando o filho dele morreu? Entendeu?
Nós temos que ser servo do Evangelho, querido. Servir o Evangelho, doa o que doer. Se vai morrer, se não vai morrer, se vai perder, se vai ficar rico, se vai ficar pobre, não importa, eu não deixo de servir o Evangelho por nada. Porque a maior tesouro e a maior riqueza está dentro de mim, eu não vou trocar isso por nada. Eu não vou deixar o diabo passar qualquer coisa em volta de mim que vai me dizer assim, Senhor, não te quero mais. Isso jamais nós vamos dizer. Ser separado para Deus. Ele quer separação, querido. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não vem, querido, não adianta bater palma, não adianta dar glória a Deus se saiu aqui, ou qualquer igreja que for, a pessoa sai e depois está amiga do mundo. A amiga do mundo é inimiga de Deus. Ele já está se declarando, Senhor, eu sou contra ti, mesmo que ele ache que ele está a favor. Amigo do Evangelho. Deus não precisa de amigo do Evangelho. Outra passagem, onde Elias vai falar assim, e Deus fala para nós hoje. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, o Senhor é Deus, segui. Se é Baal, seguiu. Ao que irritou a Elias foi o que aconteceu depois do ponto. Porém o povo nada respondeu. Aí ficava olhando para o outro. Qual que é o nosso Senhor? Não podemos ficar cocheando entre dois. É Jesus, é Evangelho, é Evangelho. Vamos embora. Não fica na dúvida. Não pode ser Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Você já viu quando você está em dois barquinhos? Já viu aqueles barquinhos pequenos? Se você pôr um pé num barco e o outro no outro, o que vai acontecer com você? Escolhe um. Não pode ficar em cima do muro. Lembra da historinha do homem que estava em cima do muro? Aí os anjos do lado de cá chamando, ei, vem para cá, vem para cá. E os anjos chamando tal, e ele em cima do muro, do outro lado o diabo sentado numa cadeira bem gostosa, uma poltrona. E todo feliz lá, não falava nada. Ele ficou encucado com aquilo, por que o diabo não me chama, só os anjos? Aí ele perguntou para o diabo assim, por que você não me chama, só os anjos estão me chamando? Ele falou, meu filho, quem está em cima do muro já é meu. Quem está em cima do muro já é dele. Quem não decidiu ainda é dele. Quem está ainda na dúvida é dele. Só o dia que você decidir e ter uma consciência racional forte. É Deus e pronto. É Jesus e mais nada. É o Espírito Santo, eu não quero outra coisa. Aí sim você é de Deus. E o diabo vai ficar chupando o dedo. Aí ele vai ficar preocupado. Amém? Eu quero encerrar lendo para você. Acho que você deve ter fechado, mas vou ler de novo. E depois mais uma passagem de Josué. Não lemos muito passagem no começo, vamos ler no final. 2 Coríntios 6,14, que nós lemos no começo. Vai prestando atenção que essa palavra entre no teu coração. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Julgo, o que é julgo mesmo? Aquele negócio que põe no boi aqui, para puxar o arado, a carpideira e tal. Então é um julgo que põe aqui, encaixa aqui, então ele puxa. Você põe em julgo desigual, você põe um burro com um boi, quem que vai se lascar, o burro ou o boi? Não, o boi vai se lascar, porque ele é mais forte, ele puxa, o burrinho vai só do lado, assim, curtindo a paisagem, e o boi lá se lascando. Não se põe em jugo desigual, nós temos um jugo, porque você sabia que nós temos jugo, né? Sim ou não? Jesus não disse assim, eu vou botar o meu jugo suave e leve, nós temos um jugo, da responsabilidade, da santidade. Eu tenho o mesmo jugo que você. Então, se a gente anda junto, que bênção, não está em jugo desigual. Mas começa a andar com jugo desigual para você ver, se lasca. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre santuário de Deus e de ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como a do Espírito. Onde que eu estou aqui?
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Onde você aperfeiçoa a sua santidade? No temor de Deus. Se não houver temor, não aperfeiçoa, não cresce na santidade. Última passagem que eu quero ler com você. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Dois verbos aqui interessantes para nós. Primeiro, não é farei maravilhas no meio de vós, e depois que eu fizer as maravilhas, vocês vão se santificar. Não, primeiro, santificai-vos, separai-vos do mundo e dedique-se ao trabalho, ao evangelho, ao meu reino. Separação, santificai-vos. Aí vocês vão ver as maravilhas que eu vou fazer na vida de vocês. Amém? Vamos ter esse compromisso com o Senhor, porque Ele é digno, querido, Ele é digno. Ele é digno de um povo santo. O Senhor ama quando vê um servo seu, que Ele sabe que não é perfeito 100%, mas que Ele vê a luta daquele homem, daquela mulher, para continuar sendo temente e inteiro para Deus. E Deus quer ver isso na nossa vida. Ele sabe que nós ainda não somos, mas Ele diz: meu filho está lutando e tentando, está abrindo o coração para o meu Espírito Santo fazer. Aí Ele abençoa e faz maravilhas na nossa vida. Amém? Eu quero cantar com você, porque o Senhor, Ele tem que sondar o nosso coração, e Ele tem que ver se há algum caminho mal em nós. Nós temos que dizer: Senhor, conserta. Eu quero cantar esse cântico que fica